Eu quero meditar com vocês em um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao versículo 37, é o que nós vamos ler e meditar e tentar compreender um pouco mais da vontade de Deus. Amém? Amém. Antes da leitura, eu quero fazer uma breve oração com os irmãos, para que Deus continue a nos abençoar. Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós vamos meditar na Sua palavra e desejamos que o Teu Espírito Santo, o Consolador, o Teu Espírito Santo, o Ajudador, nos ensine todas as coisas e nos faça lembrar das palavras de Cristo, dos valores do reino dos céus. Te pedimos, Pai, continue a derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos continuar a leitura, vamos fazer a leitura. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais lhe gastar, eu te pagarei quando voltar. Jesus, se dirigindo ao doutor da lei, pergunta: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Essa parábola, ela foi
a resposta de Jesus a um doutor da lei, a um homem muito estudado e que conhecia a lei de Moisés, as leis que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, conhecia muito bem esses textos. E ele pergunta a Jesus: o que eu faço, Jesus, para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo que ele era um doutor, fala: olha, como é que você lê? Como que está escrito nas leis que você tanto conhece por ser um doutor? E ele fala: ama o teu Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o teu ser. Ama ao Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele doutor da lei, querendo tentar a Jesus e querendo justificar a si mesmo, pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus fala: vou te contar uma história. E a história é essa, que de Jerusalém descia um homem a Jericó. No meio do trajeto, este homem foi assaltado por ladrões. E os ladrões, não satisfeitos, ainda espancou aquele homem e deixou ele que meio morto, à beira do caminho, desmaiado, desfalecido, sem forças, e levou todos os bens daquele homem. E naquele caminho de Jerusalém para Jericó, descia também um sacerdote. E quem era o sacerdote, irmãos? Para ser um sacerdote de Israel ou do Senhor nos tempos antigos, primeiro tinha que ser da tribo de Levi, que é um dos 12 filhos de Jacó. E em específico tem que ser da descendência de Arão, porque só os descendentes de Arão, o primeiro sacerdote, só os descendentes de Arão que poderiam assumir as funções de um sacerdote e, dentre os sacerdotes, ocupar também a função do sumo sacerdote, que é o que entrava além do véu, no Santo dos Santos, no sacrifício de expiação de pecado por todo o povo. Os sacerdotes, eles detinham conhecimento das leis de Deus, da vontade de Deus, e tinha também a responsabilidade de disseminar esse conhecimento para todo Israel, para que Israel servisse a Deus e andasse na vontade de Deus, na lei de Deus. Esses eram os sacerdotes. E pelo caminho de Jericó, ou de Jerusalém para Jericó, onde aquele homem que foi assaltado, espancado, estava quase meio morto, ali estava à beira do caminho, vem um sacerdote, olha e dá a volta, passa de largo. Opa, não vou encostar não, aqui não tem nada para mim, deixa eu seguir o meu caminho. E deixou o homem ali. Na sequência, Jesus fala: olha, naquele mesmo caminho descia um levita. Levita não é aquele que louva, não é, irmãos? O pessoal pensa, né, às vezes no meio, que levita é aquele que louva. Não, levita, irmãos, são os descendentes da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. E essa tribo de Israel, a tribo de Levi, eles foram escolhidos e separados exclusivamente para servir e cuidar de tudo que diz respeito ao tabernáculo e posteriormente ao templo que teve em Jerusalém. Então, tudo que dizia respeito ao templo, ao cuidado com tudo que tinha dentro do templo, o incensário, o candelabro e todas as outras coisas, só os levitas podiam mexer.
Só os descendentes de Levi podiam mexer. E por quê? Porque lá no deserto, quando Moisés libertou o povo da terra do Egito, teve aquele episódio de quando Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, e o povo lá embaixo no pé do monte se desviou e fez um bezerro de ouro, e ali teve orgias diante daquele bezerro de ouro. A única tribo que não se misturou, a única tribo que não se prostrou e não adorou o bezerro de ouro foi a tribo de Levi. E por causa disso, no momento em que todos se curvaram o bezerro de ouro, exceto a tribo de Levi, por causa desse episódio, Deus falou: a tribo de Levi é a tribo responsável por tudo que diz respeito ao templo e ao culto a Deus, e todos os seus descendentes. E para a tribo de Levi, quando chegarem na terra de Canaã, eles não vão ter terras, eles não vão ter herança na terra de Canaã, porque eu, o Senhor, sou a herança desta tribo. Eu, o Senhor, sou tudo e serei tudo que esta tribo precisar. Porquanto no dia da idolatria, no dia que o povo que se afastou de mim, a tribo de Levi permaneceu fiel. Amém. Então esses eram os levitas. Esse povo, esse é o histórico deles. Só que descia de Jerusalém a Jericó, onde estava aquele homem quase morto, descia um levita. Ele olhou, fez semelhante ao sacerdote. Isso não é para mim não. Eita, deixa eu passar no meio de largo aqui, deixa eu passar longe. E Jesus continua. O levita não ajudou, semelhante ao sacerdote. E Jesus continua e disse: olha, descia também um samaritano de Jerusalém para Jericó, naquele caminho ali, naquela estrada, descia um samaritano. Quem eram, irmãos, os samaritanos? Os samaritanos surgiu um pouco depois da época do rei Salomão, porque depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois reinos. O reino sul ficou como conhecido o reino de Judá, e o reino norte ficou conhecido como o reino de Israel. Judá tinha a capital Jerusalém, e o povo de Judá conservou o culto e a prestação de adoração ao único Deus. Porém o reino de Israel, o reino norte, que a capital foi Samaria, foi um reino mestiço, misto. Por quê? O reino norte, o reino de Israel, ele foi se misturando com outras nações. E nessa que foi se misturando com as outras nações, eles também foram acabando absorvendo os cultos, a maneira de se cultuar dos outros deuses, dos outros povos. Então ficou um povo nem lá e nem cá, com relação à lei de Deus, à vontade de Deus. E ali no reino de Israel, pela capital ser Samaria, o pessoal ficou conhecido como samaritano. E a rixa começou ali, do judeu para com o samaritano, porque os samaritanos eram mestiços, misturados com os outros povos, e absorveram a cultura de adoração a outros deuses dos outros povos. E os judeus do reino de Judá, reino do sul, não compactuavam com essa atitude. Então, desde muito tempo atrás, antes de Jesus, um pouco depois do reinado de Salomão, começou essa intriga, porque os judeus não enxergavam o reino de Israel ou os samaritanos como povo de Deus, como nação de Deus. Não enxergavam eles como um povo escolhido do Senhor. E começou a intriga. Desde ali
até os tempos de Jesus, e não sei como é hoje lá em Israel, no meio dos judeus lá, hoje, mas nos tempos de Jesus era assim. Então descia um samaritano, e o samaritano, vendo aquele homem, ele se moveu de íntima compaixão. Ele usou os recursos que ele tinha no momento, que era o azeite e o vinho e o animal. Não sei se é um jumento, se é um cavalo, se é um camelo, enfim. E tinha aquele animal. Ele usou os recursos que ele tinha naquele momento para tratar as feridas daquele homem, para o conduzir num lugar melhor, que era uma estalagem, até que aquele homem se recuperasse totalmente e pudesse caminhar novamente com as próprias pernas. Essa foi a resposta de Jesus para aquele que perguntou: quem é o teu próximo? Jesus disse: doutor da lei, qual desses três? O sacerdote, o levita e o samaritano. Qual desses três foi o próximo do homem que estava entre a vida e a morte, depois do assalto? O doutor disse: olha, foi o que agiu com misericórdia, foi o samaritano. Jesus falou: então, vai você e faz a mesma coisa. Para aquele doutor da lei, Jesus falou assim: ó, ainda que o teu próximo seja aquele que você enxerga como seu inimigo, ainda que o teu próximo seja aquele que se posiciona como seu inimigo, você vai tratar dele como o samaritano tratou daquele homem ferido. Essa parábola, irmãos, ela fala muito sobre um dos valores do reino de Deus, que é a generosidade. E a primeira coisa que eu entendo nessa parábola é que a generosidade, ela não tem religião. Ser religioso não faz uma pessoa ser generosa. Porque se for assim, o primeiro que passou ali, o sacerdote, teria socorrido e acolhido aquele homem. Então, ou no mínimo o segundo levita que passou por ali teria ajudado aquele homem. Então eu começo a entender que generosidade, para ser generoso, não necessariamente precisa ser religioso, porque a religião não garante esse estado, não garante essa manifestação do valor do reino de Deus, que é a generosidade. Generosidade não tem religião. Generosidade tem a ver um pouco com um processo que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, Nicodemos, se você não deixar que brote em você os valores do reino de Deus, Nicodemos, a lei não vai ser suficiente para te salvar. Nada do que você faz vai ser suficiente para te salvar, porque você não entendeu essa questão. Porque os valores do reino de Deus são diferentes do fluxo, do curso deste mundo.
Eu fui buscar, e é de fácil acesso a todos, a definição de generosidade. Generosidade é a capacidade da pessoa se dispor de tal modo que ela sacrifica os seus próprios interesses em benefício de outra pessoa. Olha como generosidade tem a ver com o valor do reino, porque foi isso que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário. Sendo Deus, não quis ser Deus, se fez semelhante ao homem pecador, ao ponto de ser obediente até a morte de cruz. Na cruz foi o cordeiro mudo que não abriu a boca para resmungar, deu a si mesmo em favor do outro. Generosidade é a capacidade de se dispor de tal modo a sacrificar os seus próprios interesses em benefício do outro. Por isso tem a ver um pouco com a experiência do novo nascimento, ou dos valores do reino de Deus. Porque o fluxo deste mundo é totalmente contrário ao sacrificar-se, ou sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outro. O fluxo deste mundo é assim. Nós somos ensinados diretamente ou ensinados indiretamente a não fazer nada aos outros que exija de nós qualquer tipo de sacrifício. Desde que nós nascemos, nós somos condicionados desta forma, a não fazer ao outro nada que exija de mim, de nós, qualquer tipo de sacrifício. Muito pelo contrário, sempre somos influenciados ou conduzidos a oferecer, a se doar, seja de qualquer forma, sempre naquilo que nos sobra, sempre naquilo que é sobra. Está sobrando aqui, vou dar para o fulano. É natural, é esse fluxo que eu estou dizendo, que o mundo anda, é esse valor que o mundo ensina. Mas Jesus, o Evangelho, ensina ao contrário, que a generosidade é o estado que te faz sacrificar o seu próprio interesse em benefício do outro. Pare e pense um pouco o que o samaritano, que era julgado pelos judeus como um povo impuro, como um povo amaldiçoado por Deus porque se misturou com outras nações, olha o que o samaritano fez. Viu o homem morto e se aproximou. Vamos traduzir para a nossa linguagem para hoje agora? Você sai do mercado, do extra, para no farol. No farol, no extra tem um farol ali, né? Aquele que abre e fecha rapidinho, né? Na parte de baixo. Aí, tem um homem ali, com a metade do corpo para fora na rua e a metade do corpo para dentro ali da calçada, entre a rua e a calçada, né? Todo ensanguentado, todo mulambento, todo caindo, roupa rasgada, e você está saindo do extra ali para aquela escadinha do extra do Taboão, para ir no ponto de ônibus que tem ali. Está no seu caminho. No seu caminho. Aí você... Eu vou falar o que até eu faria. Você vai falar assim: nossa, esse aí, Jesus tem misericórdia. E se você tiver com seu filho pequeno, você fala: menina, vem pra cá. Menina, vem pra cá.
E aí você fica lá no ponto de ônibus assim: meu Deus, vem logo esse ônibus, pelo amor de Deus, passa logo o ônibus. Primeira lotação que passar, você vai, nem que a lotação não vai para tua casa, mas você pega ela só para sair dali. Aquele homem viu, se aproximou, e o que ele tinha ali ele usou para tentar tratar as feridas daquele homem. Era o azeite e era o vinho. Não sei o que poderia ajudar naquela situação, mas é o que se tinha. E ele usou e foi tratou. Pegou o jumento lá, o animal. Não sei por que eu estou com o jumento, pensando no jumento. Era o jumento. Pegou lá o animal e colocou o homem sobre o animal. Olha só, irmãos, não sei qual o percurso que ele andou, quanto tempo ele andou, mas enquanto o homem doente, machucado, estava no animal, ele estava a pé, andando a pé e conduzindo o animal, e levou até uma estalagem, naquela época, mesmo que hoje, um hotel. Pagou a estadia, falou: olha, trata desse homem aí, porque quando eu voltar, se ele tiver gastado mais alguma coisa, eu vou pagar, até ele melhorar. Ele fez isso. Olha só o que ele fez. Difícil, né, irmãos? Traduzindo para aquele homem na calçada, né? É difícil, né, irmãos? Mas aquele homem fez. Porque os valores do reino de Deus é diferente. É diferente. João Batista, ele estava nas águas do Rio Jordão, e vinham muitas pessoas até ele, até muitos religiosos, saduceus, escribas, fariseus. Muitas pessoas estavam vindo até ele para ser batizado. E Jesus, vendo que no meio da multidão estavam os sacerdotes, os fariseus, religiosos, João Batista falou: olha, isso aqui que está acontecendo aqui não é aquele ritual que vocês têm de lavar as mãos, lavar os pés, que eles tinham lá, os judeus tinham uns costumes para se purificar. O que eu estou fazendo não tem nada disso. Eu estou preparando o caminho do Salvador. O batismo que eu faço é o batismo do arrependimento. Então vocês estão vindo aqui se batizar, mas não estão mostrando frutos dignos de arrependimento. Não pense que vai ficar assim desta forma. E ele se dirigia aos religiosos daquela época que estavam vindo se batizar, pensando que era só um banho de purificação. Mas a representação do batismo é muito mais profunda do que banhar-se, entrar ou sair da água. Alguns fazem por aspersão, enfim. Que o batismo é a representação ou a exteriorização do que aconteceu internamente na pessoa. Ela nasceu de novo em Jesus Cristo. E ouvindo as palavras de João Batista, o povo fez a seguinte pergunta para João Batista: João, o que nós vamos fazer então? Olha o que João respondeu. Lucas 3, do versículo 10 ao 14. Lucas capítulo 3, do versículo 10 ao 14. E a multidão o interrogava dizendo: o que faremos? E respondendo ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E se achegaram também os publicanos para ser batizado, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Porque a pergunta sempre é essa, né?
O que eu devo fazer para ser salvo? A pergunta do doutor foi essa. A pergunta da multidão que João Batista batizava era esta. Os publicanos perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Chegou também uns soldados e o interrogaram, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, a pergunta era, os publicanos perguntaram: o que eu faço? Jesus falou: publicanos, que eram os cobradores de impostos da época de Jesus, que 99% cobrava além do valor estipulado do imposto, para enriquecer as custas daqueles que lhe pagavam. Então João Batista fala: olha, não peça nada além daquilo que foi estabelecido. Pare de roubar. Pare de aproveitar das brechas do sistema para enriquecer. Pare. Cobra só aquilo que lhe é proposto. Vieram alguns soldados: João, a gente quer se batizar, o que a gente faz? Soldado, não maltrate os outros, não defraude, se contente com o vosso soldo, não abuse da autoridade, não abuse, seja o que você tem que ser, o que você aprendeu que tem que fazer. A multidão perguntava: o que faremos? João falou: olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma forma. O pessoal estava vindo, pensando naquela ideia: vou perguntar, né? O que eu vou fazer? Não, vem cá e vem fazer parte do clubinho nosso aqui, que fazendo parte desse clubinho aqui de João Batista, está garantido, porque João Batista é primo de Jesus. Quando Jesus se manifestar, está tudo certo. Não, João falou: não, o que fazemos é isso aí. Em resumo, o Evangelho, ele não é opressor, muito pelo contrário. O Evangelho, ele pega aquela pessoa que está oprimida, ele pega aquela pessoa que está cansada, ele pega aquela pessoa que está caída, ele pega aquela pessoa que para o fluxo do mundo não serve mais, ele pega aquela pessoa e fala: eu vou dividir toda essa carga sua, para que você tenha força suficiente para andar e caminhar com as suas próprias pernas. Amém. Então venham os cansados, venham os oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Se alivia como? Com a generosidade, não com a opressão. Aquele samaritano se moveu de íntima compaixão, é o que está escrito. Íntima compaixão, íntima, irmãos, quer dizer que está muito lá dentro, no mais profundo do interior, que é uma parte da pessoa que ela não pode negar. Íntimo quer dizer que existe no ânimo daquela pessoa, que existe no coração daquela pessoa. Então o samaritano, ele se moveu de íntima compaixão. Compaixão é sofrer junto. Então, se mover de íntima compaixão quer dizer que tem alguma coisa dentro do ser humano, alguma coisa dentro
daquele que passou pelo novo nascimento, daquele que quer os valores do reino de Deus, que tem alguma coisa dentro desse ser humano que ele não pode viver sem, e que o conduz a sofrer com o outro, a sofrer junto com o outro. Então eu entendo a generosidade com esse processo do novo nascimento, porque a generosidade, você é. E você faz porque você é. O fazer na generosidade é apenas uma forma de você exteriorizar aquilo que você é dentro de você. A religião é um pouco diferente. Você faz para ser generoso. E foi o que Jesus quis dizer àquele doutor: eu faço para ser generoso. No reino de Deus, você faz porque você é. Você só é salvo porque Deus é. Aleluia. É misericordioso. Deus é misericórdia. Mas Ele não é misericórdia por causa de nós. Ele é misericórdia porque Ele é. E não há nada nesse mundo, nada nessa terra, nem a incredulidade de ninguém que vai mudar o que Deus é. Deus é. Então, quando você tem o valor do reino de Deus, você não faz para ser. Porque a religião é isso, você fica fazendo para ser. Eu vou fazer para na próxima reencarnação eu ser um ser humano melhor. Aí você entra naquele fluxo, aquela loucura, e tenta salvar o mundo inteiro. Só que você não se salva. Você pode até salvar. Foi o que Paulo disse? Ainda que eu pegue toda a minha riqueza e venda toda a minha riqueza e dê aos pobres, se eu não tiver amor, de nada adianta. Mas não adianta para quem? Porque se eu vender o meu carro e der para o pobre, para ele vai adiantar que é uma beleza, não vai? Mas para você não, porque você está nesse fluxo ainda do fazer para ser, e não adianta, não tem como você ficar fazendo para ser, porque fica parecendo que você está querendo comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa pelo seu próprio esforço, por aquilo que você faz. E no reino de Deus não há nada que você faça para atrair Deus, porque no reino de Deus é graça, é favor imerecido. No Salmo diz: olha, eu olhei para a terra, não vi nenhum justo sequer, nenhum que pratique o bem. Então que a misericórdia de Deus se renove a cada dia, que eu viva. Amém. É por causa disso que nós não somos consumidos. Então a generosidade é isso, íntima compaixão. Você é. Tem a ver um pouco com a experiência do novo nascimento. Generosidade não é semear. Vou ser generoso para semear no reino de Deus. Semear é negócio. Semear é uma transação. Porque você lança uma semente de feijão. Quem tem filho pequeno, ou quem já teve filho, sabe, né? Que toda criança já plantou um feijão na vida. Não é verdade? Toda criança já plantou um feijão. Você planta lá o feijão com qual intenção? De ter feijão para comer. A semeadura, ela é uma transação. Ou seja, você faz na expectativa de receber alguma coisa, que é a colheita.
Ninguém planta, vou plantar por plantar. Em casa tinha um pezinho de tomate lá, minha esposa adora aqueles tomatinhos pequenininhos. E tem uma mini hortinha lá, eu vou plantar porque eu gosto desse tomate, ó. É um negócio. É um negócio, não tem como. E não tem como, no reino de Deus, você semear coisas materiais para colher. Não tem como. Porque o reino de Deus não é matéria. O reino de Deus são valores. Valor que eu digo, os valores de Cristo, não o valor dinheiro, irmãos. São valores eternos. No reino de Deus, por isso fala-se sobre o que semear na carne, colherá a corrupção. E o que semear no Espírito, colherá a vida eterna. Aí tem os frutos do Espírito Santo também, que fala quais são os frutos. No reino de Deus, você só semeia valores. Você semeia o que você é. Você semeia o que você é. Se você é bondade, você semeia bondade. Se você é generoso, você semeia generosidade. Se você é longânimo, você semeia longanimidade. Se você é aquela pessoa com temperança, você semeia mansidão. Você semeia no Espírito. Tem como semear um negócio material no Espírito? Não tem como. Então generosidade não é uma transação, um negócio onde você faz a expectativa de receber qualquer tipo de retorno. Generosidade é o objetivo que você tem naquilo que você é, de reunir os esforços necessários para aquele que é oprimido deixar de ser oprimido. Para aquele que está na beira entre a vida e a morte, deixar aquela situação. Então, generosidade você faz desta forma, procede desta forma, com o único intuito de ver aquela pessoa tão bem como você está. De ver aquela pessoa tão bem quanto você, que ela supere você na condição, na situação, no ser dela. E é isso que vai te fazer feliz, alegre. Foi isso que ele fez, o samaritano. Levou lá para o hotel, para a estalagem. Falou para o proprietário da estalagem: eu estou indo embora, daqui a pouco eu volto de viagem. Quando eu voltar, se ele gastou mais alguma coisa, eu pago. Que esse homem tem que sair daqui dessa estalagem bem igual eu estou bem. Às vezes, irmãos, nesse meio, e a vida é assim, né? Cheio de altos e baixos, né? Às vezes, quem é o caído é você. E quem é o que está de pé sou eu. Às vezes é o contrário, quem está caído sou eu. E quem está de pé é você. A vida é assim. A caminhada é assim, não é? Você fala, vou fazer uma viagem. Eu não sei como chegar lá, você nem no GPS. Bendito GPS. Te leva em cada buraco, né, irmãos? Olha, meu Deus do céu, fui fazer uma viagem uma vez, irmãos. Eu sempre fiz o mesmo caminho que eu conhecia. Eu falei, dessa vez eu vou fazer ao contrário, vou pelo GPS. Oh Jesus, tanto buraco que eu peguei, que eu falei, meu carro vai desmontar aqui. Meu carro vai desmontar, eu estava de férias, aquela empolgação de chegar logo no lugar para curtir, para se divertir. É um buraqueiro, eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá, nesse carro. Muito buraco. E é assim, irmãos. Às vezes você pega uma via boa e a sua vida está indo bem. Às vezes você fala, não, vou por aqui. E a gente é assim, né, irmãos? Vou por aqui agora. Aí você tropeça, bate o dedão na quina lá do rack. Aí você fala, ai meu Deus, acabei com a minha vida, que cagada que eu fiz. Aí você está lá embaixo. Não é assim, irmãos?
É assim. Só que a generosidade, ela é assim: aquele que doa, ou aquele que se doa, ele faz assim para não ter demais, ao ponto daquele que está do lado dele tenha de menos. E aquele que recebe a generosidade, ele recebe para que ele não tenha de menos, para que tudo seja em comum. Por isso você vê na Bíblia, a primeira comunidade, uma das primeiras comunidades de fé, você vê dizer que entre eles não havia necessitado algum, porque quem tinha demais se doava àquele que tinha de menos, para que quem tinha de menos não tinha menos ao ponto de não ter nada. Generosidade é isso. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo e precisa receber. Às vezes está lá em cima, você pode doar, para que em nós, ou em nosso meio, não haja necessitado. Jesus, ele termina perguntando para o doutor da lei: doutor da lei, quem é o próximo daquele que estava entre a vida e a morte? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Ele disse: olha, o próximo daquele homem que estava entre a vida e a morte foi o que usou de misericórdia com ele. Quem é o próximo, irmãos, daquele que tem sede? Aquele que tem um copo de água para oferecer. Quem é o próximo daquele que tem fome? Aquele que tem um prato de comida para oferecer. Quem é o próximo daquele que tem frio? É aquele que tem um cobertor para oferecer. Quem é o próximo daquele que chora? É aquele que tem um ombro amigo e empresta: ele chora aqui, vem cá chorar, conta-me suas mágoas, né? Põe tudo para fora. Foi exatamente o que Jesus disse em Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 40. Eu vou ler para os irmãos. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei Jesus, lhes dirá: em verdade vos digo, quando o fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim fizestes. Então o próximo daquele que está necessitado é aquele que pode agir com generosidade, é aquele que pode agir com generosidade. Com isso, irmãos, eu quero dizer o seguinte:
Às vezes, nós estamos orando: Senhor, ajuda o fulano, Senhor, ajuda o ciclano, Senhor, ajuda o Betano, Senhor, ajuda, Senhor, Senhor, ajuda. E sabe quem é a resposta dessa oração? Você mesmo. Às vezes você mesmo é a resposta dessa oração, porque você tem um copo de água, às vezes você tem um prato da comida, tem 2 túnicas, não vou nem falar de sapato por causa das mulheres que estão aqui. Às vezes nós somos a resposta da oração da pessoa que está do nosso lado. O que nos falta entender é isso, que a generosidade é isso, é você ser uma resposta de Deus àquele que está oprimido. Às vezes, eu estou desde 2001, dos meus 15 anos, eu comecei a ler a Bíblia, a me envolver com as coisas do reino, a me envolver com as pessoas, e enfim. Eu sempre ouvi uma situação no meio cristão, no meio evangélico, assim: Deus, nós temos que fazer missões, nós temos que ganhar as nações, e sempre há iões, né? Nações e multidões e iões, e vem um monte de iões. E eu sempre pensei: meu Deus, como que eu vou alcançar a nação se eu não alcanço o meu vizinho? Se eu não consigo ser uma bênção na vida do meu parente? Como que eu vou alcançar a nação se eu não dou um copo de água porque está com sede? Então, às vezes nós temos essa mania de grandeza, né? E das multidões, das nações e dos homens que vêm por aí, e a gente esquece uma coisa, irmãos: nós mudamos o mundo começando mudando a nossa volta. Se cada um conseguir mudar a realidade que está à sua volta, nós contribuímos para que o mundo seja melhor. Ou, melhor que isso, para que o mundo vai continuar sendo o quê? Para que as pessoas sejam melhores, né? Para que pessoas sejam melhores. E elas serão melhores quando elas compreenderem os valores do reino de Deus. E elas só vão compreender os valores do reino de Deus quando você for o valor de reino de Deus aqui na terra. Então, eu não quero as nações, eu não quero as multidões, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor, na minha realidade, a realidade do taxista, a realidade do analista de TI, a realidade do motorista de caminhão, a realidade daquele que vai no chão na rua, eu quero que a realidade dessas pessoas que estão do meu redor, na minha realidade, que essas pessoas sejam alcançadas pelo valor do reino de Deus, através da generosidade de Deus na minha vida. Glória a Deus. Aí eu começo a ver. Isso é você individual. Como comunidade, a gente pode fazer também. Como comunidade, a gente pode se organizar. É possível se organizar de alguma forma para manifestar essa generosidade. Primeiro entre nós, porque foi o que Tiago disse. Tiago capítulo 2, versículo 15 a 16: se teu irmão ou tua irmã estiverem nu
e tiverem falta do mantimento cotidiano, e alguns de vós dizerem: ide em paz, eu oro por você, fique em paz, eu estou orando, tá? E não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito vem daí? Então, irmãos, nós podemos começar a aliviar a carga um dos outros, de alguma forma, não sei como. Você conhece a pessoa que está ao seu lado, um pouco mais, um pouco menos. Se o teu irmão estiver nu, ou em falta de mantimento cotidiano, não diga: vai em paz, eu estou orando por você, tá, irmão? Olha, de madrugada é só glória, eu orando por você. Não. Quem tiver 2 túnicas, pega uma e divide. Quem tiver o alimento, pega um prato lá e divide. Você é a resposta da oração. Amém. Em busca das nações, primeiro vamos em busca do bairro, vamos em busca da vizinhança, vamos em busca da região, e vamos ampliando o cerco, e vamos ampliando o raio, né? E vai que vai. Não sei como, Deus vai dar a direção. Amém? Termino com a seguinte frase: o Evangelho é quando nos tornamos Evangelho. O Evangelho é quando eu e você nos tornarmos o Evangelho. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus.